Pois então, abra comigo a escritura lá em Gálatas capítulo 5. Nós vamos meditar inicialmente sobre esta perícope, essa porção do texto bíblico, versículo de número 19. O tema de hoje, admito, não é dos mais fáceis de ministrar. Também imagino que não seja dos mais fáceis de se ouvir. E antes de você ouvir, eu ouvi. Ouvi o que Deus falou ao meu coração e também preguei para mim mesmo. E a proposta é que nós saiamos daqui, irmãos, afiados, biblicamente, em santidade e pureza. O que nós falaremos especialmente nessa ocasião é sobre a pureza sexual. Diga comigo, uau! E talvez você esteja pensando, mas isso é coisa para solteiro, quem disse? Mas isso é coisa para jovem, quem disse? Pureza sexual é algo importante para todas as idades e para qualquer estado civil. Para solteiros ou casados, para viúvos ou divorciados, para jovens e para velhos. A pureza sexual deve ser um distintivo da igreja cristã. Você crê assim? Portanto está escrito, ora, as obras da carne são manifestas, quais sejam? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Preste atenção em um dado alarmante, real, fatídico, de um grupo chamado Barna, creio que seja essa a pronúncia, um grupo americano que faz pesquisas e também, especialmente, inerente à realidade cristã, da igreja cristã. E em pesquisa divulgada por este grupo, constatou-se que 70% dos cristãos afirmam consumir ainda conteúdos pornográficos. Eu não estou falando de 10%, eu não estou falando de 15%, não estou falando de 20%. 70%. Mais especificamente no meio evangélico, aproximadamente 60%. Os números parecem ser alarmantes e preocupantes o suficiente para não varrermos essa sujeira para debaixo do tapete e fingir que não está acontecendo nada. E fingir que Deus não se preocupa com isso. E fingir que Deus também não tem um plano para a sexualidade. O plano que Deus tem para nós, irmãos, não é apenas voltado aos negócios, não é apenas voltado às famílias, é também voltado à castidade, à pureza, à sexualidade. Este plano é completo. Deus tem plenitude de vida para nós. E plenitude envolve o quê? Tudo. Inclusive a vida sexual ou a sexualidade. O que mais prevalece hoje, no entanto, no meio da internet, são duas coisas. Sites de relacionamentos e sites pornográficos. Duas formas, tantas vezes artificiais, de buscar intimidade, de buscar conexão. A pornografia, a propósito, é uma indústria que lucra de forma grandiosa. Eu sei que isso também vai impressionar você como impressionou a mim. Ela está avaliada em cerca de 100 bilhões de dólares, gerados como receita anual. Já parou para pensar nisso, na gravidade? Estamos falando, irmãos, de milhões de visitas diárias, milhões de visitas mensais, anuais, em sites dessa natureza. Consumidos não apenas pelo público masculino, como nós tendemos a pensar, mas também pelo público feminino.
Talvez a essa altura as mulheres pensavam: eita, agora os homens vão apanhar com força. Mas as mulheres também estão, irmãos, envolvidos nas mesmas tentações. Não há distinção de sexo ou gênero no que diz respeito às tentações. O diabo não pensa assim: como ela é mulher, eu não vou tentá-la nesta área. A cobiça nasce de um coração muitas vezes inclinado para o pecado. E uma vez que nós deixamos essa cobiça se materializar e ganhar forma dentro de nós, ela dará luz ao pecado. É o que fala o texto bíblico. Mas veja, depois de falar desse conflito, lá em Gálatas, quando lemos inicialmente, depois de falar sobre o conflito entre carne e espírito na vida de quem foi salvo, porque sim, quando a gente nasce de novo, a gente não fica levitando. A gente não tem ainda um corpo glorificado. A carne continua lá, embora o espírito tenha sido refeito, recriado, religado a Deus. Mas teremos ainda de suportar, de lidar com as tentações e as inclinações da carne, dessa velha natureza que insiste, persiste contra tudo que diz respeito à vida de Deus. Você já matou a sua carne hoje? A irmã falou aqui ao fundo: todo dia. E assim deve ser. Todo dia devemos escolher a Deus e não ao pecado. Todo dia é dia de travarmos essa batalha. Mas essa batalha não travamos com base nos nossos próprios esforços. Por isso a Escritura diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Loucura, torpeza nossa pensarmos que essa batalha se vence no nosso braço. A receita está justamente nesse verso inicial a que fiz referência: sujeitai-vos a Deus. E uma vez que nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos, os nossos afetos também correm um sério risco de serem transformados pela glória, pela perfeição de Deus. Eu e você, irmãos, estamos buscando a santificação. Não somos perfeitos, sabemos bem disso, a começar de mim. Mas estamos todos buscando sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Essa é a maior empreitada da vida do crente. Mas agora Paulo, ele passa a falar, não do fruto do Espírito, mas das obras da carne. E ele fala que dessas obras, uma vez praticadas, e uma vez que alguém permanece na prática delas, sem apresentar resistência ou arrependimento, isso impedirá que esta pessoa herde o bem mais precioso que nós temos. Que bem é este? A salvação, a vida eterna. Nosso bem mais precioso não é o carro que está na nossa garagem, não é a nossa casa na praia. Nosso bem mais precioso é a salvação, a qual o apóstolo Pedro diz que devemos desenvolvê-la com temor e tremor. Ora, se essa salvação precisa de desenvolvimento, quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Quer dizer que precisamos desenvolvê-la. Quer dizer que precisamos estar vigilantes. Porque o perigo da apostasia é real. E há muitos que, amando mais este século, abandonaram o Senhor. Que esse não seja o nosso fim. Porque a carreira que Deus tem preparado para nós, ela tem começo, mas ela também tem um fim glorioso. E você não vai ser só alguém que vai ter um bom arranque. Eu não vou ser só alguém que tem um bom arranque. Eu vou chegar lá. Você vai chegar lá. Nós vamos chegar lá, irmãos. Nós somos a igreja triunfante de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Mas Paulo, ele mostra que essa lista, embora seja extensa, ela não é exaustiva. Não é a totalidade das obras da carne. Tendo em vista que no verso 21 ele diz: e coisas semelhantes a estas. Ou seja, tem mais. Tem mais. Nós nos ateremos, no entanto, aos pecados sexuais. Aqui vimos prostituição, ou em outras versões, imoralidade sexual.
Aqui vimos impureza e lascívia. Esse é o primeiro grupo que eu poderia sim classificar, citado pelo apóstolo Paulo, a qual nós nos dedicaremos na ministração de hoje. Eu quero chamar a tua atenção para os vocábulos gregos que dão luz a essa tradução que nós temos. Primeiro deles, porneia. Diga comigo, porneia. Esse é o vocábulo grego que dá luz a essa palavra abrangente chamada imoralidade sexual. E, em resumo, ele trata de toda e qualquer atividade sexual que é praticada longe, fora do vínculo matrimonial, aonde Deus derrama e estabelece a sua bênção. Então podemos citar aqui, por exemplo, adultério, fornicação, masturbação, incesto, homossexualidade. Todas estas coisas, porneia, segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus, obra da carne. E ele não para por aí. Tem também aqui a palavra acatácia, se for esta a pronúncia, senão você me corrija. Mas essa é a palavra grega traduzida por impureza. E ela de forma também abrangente refere-se à impureza moral, incluindo o quê? Atos, pensamentos, palavras, comportamentos, intenções do coração. Impureza de forma geral. Depois tem a palavra aselgeia. E essa palavra grega traduzida por lascívia significa literalmente libertinagem. E o que é libertinagem? É a perversão da liberdade que Cristo conquistou para nós. Eu posso te dizer uma coisa paradoxal. Liberdade longe do senhorio de Cristo é prisão. Liberdade longe do senhorio de Cristo é prisão. Não é mais liberdade, é o caminho para a libertinagem. E a libertinagem nos impede de entrar no reino de Deus. Uma mente poluída por estas coisas, tanto a imoralidade, quanto a lascívia, quanto a impureza, é uma mente sexual e moralmente depravada pelo pecado. Em Gálatas 2:20, se você pode, abra lá comigo. Um texto que é tão famoso, proclamado pelo apóstolo Paulo. Ele está dizendo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, agora, neste corpo, vivo pela fé no meu Senhor, que me amou e se entregou por mim. Vamos dizer isso juntos como igreja? Diga, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Mas preste atenção no que você disse, a posteriori. A vida que agora vivemos aonde? No corpo. Nesse corpo. Vivemos pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos pela Escritura que a nossa relação com Cristo é a base da nossa identidade. E ela vai afetar todo o compartimento da nossa existência nesta vida. Inclusive este que estamos falando aqui, de natureza sexual. Ao tratarmos, irmãos, porém, desse custo de seguir a Jesus, nós vamos acabar enveredando num problema. Que problema é esse? Uma ideologia corrente deste século. Uma ideologia moderna no assunto da sexualidade. Nós vivemos a revolução afetiva. E eu quero explicar para você de forma bem simplória, para que nós avancemos em outros pontos mais importantes nessa mensagem. O que significa essa revolução? A sexualidade moderna, ela confunde afeto com identidade. Ela não sabe onde é que está um e onde é que está o outro. Pense comigo, quando a gente fala para alguém sobre o custo de seguir a Jesus, e este alguém hipoteticamente está praticando adultério, a gente pensa o seguinte, ou pelo menos essa pessoa será levada a pensar, eu só preciso abandonar este comportamento e então seguir a Jesus. Mas se falarmos a mesma coisa
para alguém que está enfrentando confusões, distorções de gênero ou sexualidade, essa pessoa, ela dirá: eu deixarei de ser quem eu sou. Afeto, identidade. Mas o Evangelho nos mostrará que nós não somos o que sentimos. Nós não somos os nossos afetos. A nossa identidade está firmada em Cristo Jesus. E a vida que vivemos, vivemos pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Portanto, esse é um problema dessa geração. Confunde afeto com identidade. Ora, se eu sinto atração por este sexo, logo eu sou. Ignoramos muitas vezes que o pecado de Adão continua tendo seus efeitos colaterais. Até Jesus voltar, o pecado maculou a harmonia de toda a criação, inclusive as criaturas. Isso nos leva a crer que nem sempre os nossos desejos, embora estejamos em Cristo, embora tenhamos nascido de novo, eles correspondem ao padrão de Deus. Há desejos que ainda persistem em nós, que nos levariam ao inferno, se cedêssemos às suas amarras, aos seus caprichos. E o convite do Evangelho não é permaneça, aceite a si mesmo e me siga. É negue-se a si mesmo, os seus desejos, os seus afetos muitas vezes. Tome a sua cruz e siga-me. Qualquer outra coisa que esteja sendo pregada em nome de Cristo não é Evangelho. Mas, meus irmãos, nós estamos atravessando esta era e precisamos de discernimento. Por isso, essa indicação que foi feita aqui há pouco, ela é tão importante. Como mantermos a cabeça no lugar neste mundo louco. Neste mundo que já está fugindo da imoralidade para a amoralidade. Onde não ter moral alguma é o padrão corrente. Faz o que dá na telha. O que importa é você se sentir bem. Loucura, insanidade. E se para me sentir bem, você tiver de morrer, você tiver de ser lesado, ofendido, desonrado, é justo fazer o que quero? Não. Por isso a palavra de Deus diz no texto de 1 Coríntios: todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas não me deixarei dominar por elas. Olha só, afetos e desejos, muitas vezes lícitos, mas não podem nos dominar. Porque aqueles que estão em Cristo não podem mais ser subjugados pelo pecado, uma vez que Cristo já venceu a morte, uma vez que Cristo já venceu o pecado, uma vez que Cristo nos fez mais do que vencedores. E a nossa vitória que temos pela fé é também vitória sobre o pecado, sobre o domínio, sobre a escravidão dele, dos nossos maus desejos, das nossas cobiças. Prestemos atenção, igreja. Deus nos chama à pureza. Deus nos convoca à pureza sexual. Mas sejamos honestos, desde que eu anunciei que o tema seria este hoje, ou se pelo menos eu dissesse, hoje falaremos sobre sexo, o que viria à sua cabeça? Pastor, na igreja, o senhor ainda mais, o pastor falando sobre sexo. Veja como a nossa mente ainda sofre com essa decadência moral. Pensamos que sexo é sinônimo de depravação. E não! Sexo é dádiva de Deus, para um tempo oportuno, para um tempo adequado, mas é bênção. Você já parou para pensar que quando Gênesis 1:28 diz, sede fecundos e multipliquem-se, ali a gente tem um fator reprodutivo do sexo, sim ou não? Sim, mas o sexo, segundo o texto de Cantares, não é só reprodução. O sexo também é deleite na Escritura. Deleite para os casados. Deleites para aqueles que estão dentro
deste padrão, deste protótipo. Mas por quê, pastor? Porque o sexo, ele não cumpre uma demanda simplesmente física. O sexo cumpre uma demanda espiritual. Veja que essa união integral que vivem os cônjuges, ela é enunciada quando em Gênesis 2:24 está escrito: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. O sexo é a celebração de uma união integral. O sexo é a celebração de um pacto entre o homem e a mulher. O sexo não é apenas uma descarga de hormônios, de prazeres. O sexo não é para que nós nos enveredemos em experiências variadas, clandestinas, com outros parceiros, de forma desregrada, de forma descabida. O sexo é um presente. Foi criado para a aliança. E foi criado para um propósito maior. Mas sabe o que acontece? Muitos ainda se escondem por detrás de uma máscara de moralidade, mas ainda convivem lá no íntimo com os efeitos de uma mentalidade secular. Não querem admitir, mas lá no íntimo ainda são tentados pela própria cobiça, como diz a Escritura. Nós estamos aprendendo que sexo não é resultado da perversidade do homem. Sexo não é criação do pecado. Sexo é criação de Deus. De acordo com os termos de Deus, ele é uma bênção. Ele é uma dádiva. Mas veja, Deus concedeu à humanidade, então, um meio de se perpetuar, um meio de também alcançar prazer, deleite. Porém, precisamos considerar que o homem deve corresponder à sua mulher, compartilhando a sua intimidade, a profundidade do seu ser. E olha como isso é mesmo fenomenal. Na relação sexual, homem e mulher estão despidos. Despidos não somente no corpo, aquilo é só um símbolo. Despidos na alma. Não há segredos, não há o que temer, não há vergonhas. Existem significados maiores, mais profundos, mas o mundo está matando esses significados. Mas o mundo está tornando a experiência sexual meramente utilitária. O resultado disso é a objetificação do nosso corpo. Falaremos sobre isso um pouco mais adiante. Mas qual é a raiz? Quais são os reflexos? Eu diria que o distanciamento de Deus, esse Deus que é plural, como nós cantamos aqui, Filho, Espírito e Pai. Ele tornou o homem que no princípio foi criado à imagem e semelhança de Deus, um exímio adorador de si mesmo. O distanciamento de Deus nos tornou narcisistas pela própria natureza. Olhamos para nós mesmos, para o nosso próprio bem-estar. E a impureza sexual celebra isso. A pornografia celebra isso. Se está tudo bem com você, se faz bem, então está tudo certo. Continua, continua. E aí vem uma sucessão de orgasmos desprovidos de santidade, de significado, de profundidade. Talvez ainda custe para você entender que falar sobre isso é sim dever da igreja. Ou você vai ouvir daqui, ou você vai aprender com TikTok. Ou seus filhos aprenderão daqui, ou eles vão aprender com os influenciadores. Temos que quebrar esse tabu. Temos que entender que não existe campo neutro. Ou a igreja ocupa, ou a igreja fala como coluna e baluarte da verdade que é, ou o diabo ganhará campo, ganhará voz e formará os seus discípulos neste mundo. Ou você pensa que é somente a igreja de Cristo que tem discípulos? Tem discípulos de Cristo. Mas neste mundo caído, cujo Deus é Satanás, segundo o que fala a Escritura, existem discípulos, existem seguidores. E o pior, muitos deles jamais admitiriam. Eu?
seguidor de Satanás? Jamais. Mas não sabem que o Deus desse século, que é Satanás, cegou-lhes o entendimento. Eles nem sabem o quão escravos são. Eu não sabia o quão escravo eu era. E agora eu falo de forma pessoal, íntima. Eu não sabia o quão escravo eu era. Até conhecer a liberdade que Cristo Jesus proporciona para aqueles que creem no seu Filho, no seu nome, na sua obra. Mas, meus irmãos, por detrás das cortinas, essa indústria pornográfica envolve muito mais do que um culto ao prazer. Escute, a cultura da pornografia, ela também traz no mesmo balaio o seguinte: estupro, abuso sexual, tráfico de pessoas, escravidão. Cumpre ressaltar, boa parte das vítimas, muitas vezes, crianças, menores, adolescentes. Tudo isso nos prova que nem mesmo precisaríamos envolver religião para condenar este mal. Só precisamos ser sensatos, razoáveis. Onde essa geração está indo, onde essa sociedade vai chegar. E mais, o que nós faremos para evitar? Porque quando Jesus Cristo disse que nós somos sal da terra, existe uma propriedade inata do sal. Sabe qual é? Preservação. Pastor, mas já existe igreja há milênios. Mas pode apostar que se não houvesse, estaria muito pior. A igreja não pode conter todo o mal moral de um mundo caído, mas a igreja preserva. Mas a igreja mostra, existe moral, existe verdade objetiva, absoluta. E a cada dia que o homem se distancia de Deus, mais relativas ficam as coisas. É ou não é desse jeito? O relativismo é uma ideologia deste século, deste mundo caído. E eu quero chocar você do mesmo jeito que eu fui chocado, uma vez que nós nos tornamos automaticamente espectadores, nós também nos tornamos patrocinadores de tudo o que falei há pouco. Tudo, pastor, tudo. Estupro, abuso. Tudo, pastor, tudinho. Escravidão, prostituição. Um clique é muito mais do que um clique. Um orgasmo é muito mais do que um orgasmo. O que estamos patrocinando? Muitas vezes existe uma dureza no nosso coração de trazermos as nossas ofertas, por exemplo, ao Senhor. Mas a gente nem para pensar que cada clique é uma oferta para o diabo. Cada clique é patrocínio para a imoralidade sexual. Cada clique prospera aqueles que lucram às custas da perversidade. Honestamente, eu não sei se essa ministração vai permanecer no YouTube por muito tempo. Mas eu não estou nem aí. Não estou pregando para lacrar. Estou pregando para viralizar. Estou pregando porque nós somos sal. E não vamos nos excusar nossa responsabilidade de preservar. Qual é o motivo de levantarmos de forma tão veemente uma problemática como esta? Eu vou lhe apresentar dois. O primeiro deles, a minha experiência com a pornografia. Não sei se você já parou para pensar, eu também já fui adolescente. Não faz muito tempo. E na minha adolescência eu também sofri. Na minha adolescência, eu também fui escravo. Na minha adolescência, por ignorância, eu também patrocinei essas coisas que falei. Num site pornográfico. Eu sei que os antigos talvez testemunhariam que era muito mais difícil ter acesso à pornografia. Era uma revista, não é verdade?
e muitas vezes visualizada às escondidas. Mas olha que curioso, eu nunca ouvi falar de um filho que tenha praticado a masturbação na presença dos seus pais. Por quê? Porque temia. Olha como é um problema de teologia muitas vezes. Quando os nossos pais físicos não estão presentes, nós vamos adiante. Mas e quem disse que o nosso pai espiritual se ausenta? Quando você fecha a porta. Quando eu fecho a porta. Conversando de forma bem humorada com um amigo, eu disse: você quer um conselho? Ele disse: quero, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo me conter. Eu falei: ore o Pai Nosso e dê 2 glória a Deus. Se você conseguir ir adiante, procure aconselhamento pastoral. A coisa está mais séria do que você pensava. Bote um louvor. Ao entrar no seu banheiro, uma coisa maravilhosa. A gente louvar a Deus enquanto toma banho no chuveiro, é ou não? A gente não está nem aí para afinação, que beleza. É ou não é? E graças a Deus que Deus ele não recebe, né, em forma de tons, de timbres. Ele recebe essa expressão de louvor espiritual. Não é? Do contrário, ele já tinha colocado no mudo, é ou não, irmão? Enfim, brincadeiras à parte. Primeiro, na minha experiência, como eu falei, me tornei escravo durante um tempo. E eu percebi que a minha visão e a minha forma de me relacionar com as pessoas estava prejudicada por conta de um vício. Era quase que inevitável olhar para uma mulher e pensar além do que eu via. Pastor! Sim, na época eu não era pastor não, querido. E nem quer dizer que hoje eu não seja tentado porque tenho um título ministerial. Eu sou gente. Sujeito às mesmas paixões. A objetificação das pessoas é um eco da pornografia. É um eco da imoralidade que é abrigada dentro do coração quando praticada no secreto. Precisamos estar atentos. Um segundo motivo muito claro, eu me inconformei com a ausência de respostas. Não se fala sobre isso. Se vê este assunto em qualquer podcast, em qualquer revista, em qualquer roda de conversa no mundo, mas na igreja, quem fala? Quem prega? A gente se isenta, a gente se ausenta, a gente se omite. E é muito difícil, porque quem está na prática do pecado pensa que tudo isso é legalismo. A libertinagem faz o libertino pensar que tudo que se opõe à sua prática perversa é legalismo. É religiosidade, não é. É destruição para a alma, é destruição para o corpo, é destruição para o espírito. Em 2 Pedro 2,19 está escrito assim: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. A verdade é que quando nós praticamos o pecado e não apresentamos resistência ou arrependimento a ele, nós estamos prestes a nos entregar ao senhorio daquilo que nos aprisionou. E há muitas pessoas dentro da igreja cristã, presas, livres espiritualmente, mas presas nos vícios, na pornografia. Sua visão é tão enviesada que a sua relação sexual dentro do matrimônio é muitas vezes maquiada como se fosse um cenário de um vídeo ou de um filme pornográfico, submetendo esposa ou marido a esta promiscuidade, a essa perversidade, a esse papelão. A sua esposa é filha de Deus. Maridos, sua esposa é filha de Deus. Esposas, seus maridos são filhos de Deus. O pecado está tirando de nós essa compreensão. Quando olhamos para alguém com olhares impuros, estamos maldando um filho.
alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Eu queria te dar aqui, para não sair daqui sem nenhuma instrução clara ou aplicação, 3 caminhos bíblicos de forma muito breve. 3 caminhos bíblicos para quem está enfrentando estes dilemas. Interessante, irmãos, nós sabemos que não é só a determinação, o esforço que vai nos fazer prosperar e vencer essa batalha pela pureza sexual, mas é sobretudo a graça de Deus. Deus concede graça para tudo aquilo que Ele exige. Deixa eu repetir. Deus concede graça para tudo aquilo que Ele exige. Dele é o querer, então dele é o efetuar. Se Deus diz para você é possível ser puro, é possível ser santo, é porque é. Mas Ele não está dizendo seja santo do seu jeito, na sua força. Ele está dizendo confie em mim. Eu sou contigo, eu te fortaleço. Olhe para mim. Sabe, meus irmãos, um pai estava no acampamento. Famílias estavam reunidas. E um pai conversando com o outro. De repente o filho vem e fala, eu posso dar uma voltinha aqui, um adolescente. Eu posso dar uma voltinha ali pela área, uma área que estava bem escondida, bem distante, inóspita. Com uma amiga minha, a gente queria ter um papo, a gente queria trocar uma ideia, uma coisa bem privada. Aí o pai disse assim, não. O filho, obedientemente, tudo bem, pai, saiu. O outro pai, depois dessa situação, perguntou, você não confia no seu filho, não? Aí ele falou assim, honestamente, não. Por quê? Ele fez, porque eu não confio no pai dele. Na luta contra o pecado, um conselho para você e para mim, não confie em você. Ah, mas eu consigo. Ah, mas eu posso resistir. Ah, mas eu sou crente. Ah, mas eu fiz devocional. Eu acordei cedo, eu li Café com Deus Pai. Eu não vi José ficar para ver. Você viu? E José era bênção ou não era? E a mão de Deus estava sobre ele ou não estava? E tudo que ele fazia prosperava ou não prosperava? Mas, irmãos, tem batalhas que a gente vence fugindo, não é enfrentando. Por isso Paulo diz a Timóteo, fugir da imoralidade. Não paga para ver, não mostra o quão crente você é, porque você cai. Muitos são os escândalos que inclusive estão assolando famílias ministeriais, pastorais nos dias de hoje. Homens que já foram usados por Deus para grandes feitos. Homens que já foram vozes nessa geração, caíram, perderam a família, perderam o ministério. E tudo começou com os olhos. A cobiça dos olhos. Por isso, quais são estes caminhos, pastor? Vou dizer para você. O primeiro deles e mais claro, arrependimento. Abra a Bíblia comigo lá em 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. Enquanto crentes, a primeira pergunta que precisamos nos fazer, e talvez a mais importante é, de quem é o nosso corpo? De quem é o seu corpo? De quem é o meu corpo? O que é que está escrito lá? 1 Coríntios 6, versículo 18. Olha para cá. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? Não, estou ouvindo não. Santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos. Diga assim comigo, eu não sou mais meu. Próximo versículo. Porque fostes comprados por preço. Ou seja, quem foi comprado tem o quê? Um dono. Tem um comprador. Agora, pois, glorificai a Deus aonde? No vosso espírito? No vosso corpo. Isso aqui estende ainda mais a nossa responsabilidade e a nossa mordomia nesta vida. Por quê? Porque a gente adora o Pai não é apenas em espírito e em verdade. A gente adora o Pai também no nosso corpo. E hoje não é o dia de falarmos sobre glutonaria, sobre cuidado com o corpo, né? O físico. Hoje é dia de falarmos sobre o cuidado com o corpo no sentido das relações ilícitas, sexualmente.
porque há de se ressaltar o dever que temos de oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo. Os sacrifícios na nova aliança não são mais animais mortos imolados nos altares, holocaustos. Os sacrifícios são corpos vivos que glorificam a Deus com as suas atitudes, com as suas renúncias, com as suas abnegações, irmãos. Arrependimento é o caminho. E sempre foi. O maior argumento bíblico contra a imoralidade é justamente o fato de que o nosso corpo não é nosso. Ele é morada, ele é templo do Espírito Santo. Obrigado. Então vivemos em uma geração que prega o quê? Meu corpo, minhas regras. Mas quem foi comprado pelo sangue do Cordeiro diz o quê? Meu corpo, as regras de Deus. Meu corpo, as regras de Deus. Ah, não é da sua conta, ah, não é problema seu, mas é problema de Deus. E Deus me livre de ser um problema para Ele. Aquele que me salvou, aquele que me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. Ele merece honra, Ele merece devoção, Ele merece pureza, Ele merece santidade. Por isso o apóstolo Paulo diz no verso 13 desse mesmo texto que lemos: o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Pureza sexual, então, não se trata apenas do que nós evitamos, mas sobre a quem pertencemos. Pureza sexual não se trata apenas do que nós evitamos, mas a quem nós pertencemos. Se nós andamos dispondo os nossos membros ao pecado, à amizade com o mundo, nós nos tornaremos inimigos de Deus. Isso aqui é ABC do Evangelho, irmãos, não é nenhuma coisa mirabolante. É o ABC do Evangelho. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Por isso em Provérbios 28:13 está escrito: aquele que reconhece o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Porque, gente, a parte mais fácil, muitas vezes, é confessar. A mais difícil é abandonar. A mais difícil é você, de fato, largar o vício. Largar a obra da carne. Confessar, tem muita gente pronta para fazê-lo. Os confessionários por aí estão cheios. Mas o arrependimento vai além da confissão. O arrependimento é confissão mais abandono. Confissão mais abandono. Corações contritos não podem ser ignorados por Deus. Deus está localizando aqueles de coração humilde, quebrantado, para conceder graça, para ajudá-los. A melhor coisa que você pode fazer, caso esteja passando por isso hoje, ao chegar em casa, é: Deus, sozinho eu não consigo. Mas não pare por aí. Posicione-se para uma vida de pureza. Posicione-se para uma vida de santidade. Seja implacável. Mateus 18, do 7 ao 9, fala que se o teu olho te faz pecar, você faz o quê? Fecha ele, arranca e joga fora. Parece uma linguagem meio forte, você concorda? Talvez até metafórica. Talvez não, com certeza, né? Deus não quer que você arranque os seus olhos fisicamente, ok? Mas Deus quer que você seja implacável. Agora pensa comigo como é estranho e incoerente. Nós pedimos a Deus livramento nas tentações quando nós corremos para as ocasiões da carne. Veja como é incoerente. Nós pedimos a Deus: me ajuda nas minhas tentações. Mas a gente anda na beira da piscina e não quer se molhar. Quem anda lá cai. Quem anda lá se molha. Quem anda lá se fere. Meus irmãos, orar e vigiar é uma solução milenar, eterna, atemporal, na verdade. Orar e vigiar, uma decisão que é tomada no espírito, mas outra decisão, a vigilância, que é tomada no natural.
Ah, eu vou vencer a pornografia. O que é que você faz? Bota um computador dentro do seu quarto. E aí no dia que a sua mulher viaja, no dia que seu marido viaja, você está lá, diante da cena do crime. Por isso que papai, mamãe, especialmente vocês que estão exercendo essa graça e essa mordomia sobre os seus filhos, essa mordomia ao Senhor, não inventa de colocar computador dentro de quarto de menino, dentro de quarto de criança, onde ele pode se trancar, onde ele pode se esconder. Esteja à vista. Quer mexer, vai mexer, mas à vista de papai, à vista de mamãe. Não entregue, não venda os seus filhos para a pornografia, porque ela vai devolver seus filhos quebrados. Já estamos concluindo. Lembre-se que a carne ela não precisa ser convencida, a carne precisa ser subjugada. Não é uma questão de você ficar negociando com ela. Vamos fazer o seguinte, eu te entrego isso e tu me devolve isso. Não se negocia com a carne, irmãos. Seja implacável, arranque e jogue fora. Tudo que te precipita a queda, tudo que te precipita ao pecado, arranque e jogue fora. Se é associações, arranque e jogue fora. Se é amizades, arranque e jogue fora. Se é ambientes, arranque e jogue fora. Seja implacável na luta contra o pecado. Uma outra coisa que eu aprendi em Jó, capítulo 31, versículo 1. Abra comigo, por favor. Jó 31, versículo 1. Só esse primeiro verso, parte A, olha como isso é poderoso. Ele diz assim: fiz um pacto com os meus olhos. Em outras versões está escrito: fiz uma aliança com os meus olhos. Você deve conhecer aquele texto também do Evangelho de Mateus que diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. No texto que a gente acabou de ler, a gente está vendo a importância da vigilância. Nós temos que fazer uma aliança com os nossos olhos. E eu falo para os homens, especialmente nas ocasiões que temos, em reuniões específicas, o primeiro olhar, às vezes não dá para evitar, mas o segundo sempre dá. E o segundo é o começo. Começo do fim. Homens, evitem os segundos olhares. Mulheres, evitem os segundos olhares. Você não está cego, você não está cega. É bonito, é atraente, mas não pode ser desejado porque não é seu. Não é meu. Isso é cobiça, segundo a Escritura. O meu corpo é da minha esposa. O da minha esposa é meu. Eu não cobiço quando eu admiro, quando eu desejo. Deus me deu e vice-versa. Mas a partir do momento que você fica olhando para a grama do vizinho, ei, meu irmão, você está correndo a passos largos de um grande perigo. Que pode acabar e destruir a sua vida, seu ministério, sua família. Pare. Se você está aqui hoje, pare. Se você está me ouvindo, isso é para você especificamente. Pare. Ou Deus haverá de te parar. A Bíblia fala que dele não se zomba, irmãos. Aquilo que o homem planta, o homem fatalmente, certamente colherá. O primeiro pecado, que a gente chama de pecado original, nasceu aonde? Na cobiça dos olhos. Eva olhou para aquele fruto e viu que ele era o quê? Agradável aos olhos. Mas aquele ver não é um ver de relance assim, de longe. É um ver de desejar, é um ver de cobiçar. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. É o ver que Davi viu quando devia estar no campo de batalha, mas na ociosidade ele foi tentado por Batseba. E ele viu e cobiçou. Não somente viu, não somente olhou uma vez, ele olhou e olhou e olhou e então desejou. Se queremos vencer sobre o pecado sexual, precisamos fazer um pacto com os nossos olhos. Cuidado, olhinho no que vê. Quem aqui já passou pelo departamento infantil? É, meu amigo. Cuidado, mãozinha no que toca. Cuidado, olhinho no que vê. Porque o nosso corpo não é mais nosso. Ele pertence a Deus.
O olhar pecaminoso, ele enviesa as coisas, ele interpreta os fatos, as circunstâncias e as pessoas com maldade. Ele vê impureza e malícia em tudo. Você já teve com alguém que é assim? Eu já. Vê malícia em tudo e em todos. Não tem freios, não tem limites. Depravação sexual é o nome disso. Depravação moral, depravação espiritual. Por isso esse ditado que diz assim aí no mundo: os olhos são a janela da alma. Não é ditado do mundo coisa nenhuma, é bíblico. Foi Deus quem disse, foi Ele quem inspirou. Os olhos são candeia do corpo. Se os olhos forem bons, nosso corpo será luz. Se os olhos forem maus, nosso corpo será trevas. Como estão os seus olhos? Para onde eles vão? O que temos feito com os nossos olhos? Quando eu falo sobre olhar, eu me lembro, porém, de um outro nível, um outro extremo, chamado Jesus Cristo. Mas esse extremo é cheio de graça, esse extremo é cheio de verdade, esse extremo é digno de ser imitado. A Bíblia fala que Jesus Cristo olhava para as pessoas com grande compaixão. Se os seus olhos estiverem em Cristo, seus olhos serão puros. Você não enxergará a pessoa do sexo oposto ou do sexo semelhante, porque nos dias de hoje a gente sabe que as tentações elas são diversas, são múltiplas. Mas você não enxergará o corpo do outro como um objeto, como um pedaço de carne. Se os seus olhos estiverem em Cristo, você será movido como Ele em grande e íntima compaixão. Mas nós concluiremos este sermão com o último caminho bíblico. O primeiro deles, arrependimento e a compreensão de que o nosso corpo pertence a Deus. O segundo deles, um pacto com os olhos. E o último, prestação de contas. Pastor, que história é essa? Prestação de contas. Hoje é domingo. Quando eu falo de prestação de contas, eu falo sobre discipulado, irmãos. Eu falo sobre você misturar a sua vida com alguém mais maduro que você. Eu falo sobre você dividir as trincheiras dessa guerra com alguém que batalha contigo. Com alguém que pode te ajudar. Ajudar a evitar a queda, não a consumar o ato. Porque presta atenção, a tentação não é pecaminosa, necessariamente. Mas ela dá luz ao pecado uma vez que for concebida. O fato de ser tentado, é democrático. Qualquer pessoa é tentada ao mal, ao erro. Mas nós não seremos tentados a ponto de cair. Por quê? Porque nós estamos com o coração quebrantado. Porque nós entendemos que a nossa vida não é mais nossa. Porque nós fizemos um pacto com os nossos olhos. E porque nós estamos prestando contas, dividindo a nossa vida com alguém. Irmãos, evangelho não é só vertical. Evangelho é horizontal. Tenha pessoas que você possa compartilhar a vida, compartilhar segredos, pedir conselhos, sentar à mesa, rasgar o coração. É claro que sejam pessoas que estejam vivendo uma vida pura, santa, que possa te aconselhar nessa área, que adianta um segue ao outro. Vai virar grupo de autoajuda, e discipulado não é isso. Rapaz, e aí? Como foi a última vez? Hein? Conta pra mim. Tá. Não, não é isso. É alguém que vai te olhar com amor, mas é alguém que vai te dar toda a verdade necessária para vencer aquilo. Mas é alguém que vai te ajudar a ter nojo daquilo que destruiu a sua vida, daquilo que te levou ao erro, ao precipício, à queda. E preste atenção, porque o pecado ama tomar vantagem do sigilo. O pecado ama tomar vantagem do sigilo. Quanto mais você se isola, quanto mais você se afasta das pessoas, quanto mais você se isola do corpo de Cristo, da influência de alguém mais maduro que você, mais feio fica o negócio. Mais fundo é o poço. Mais fundo é o buraco. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: portanto,
aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente. Igreja é isso, irmãos. Igreja é isso. Olhando com compaixão uns para os outros, nós não julgaremos as pessoas senão pela reta justiça. Nós não julgaremos as pessoas com preconceito pecaminoso, com um olhar maldoso. Não é assim. O julgamento bíblico é santo. É conduzir alguém que está no erro ao acerto. E, se possível, fazer de tudo o que puder para cobrir a nudez. Para não expor. Que acaba, irmãos, com as igrejas, muitas vezes, são fofocas. Gente que decidiu abrir o coração um dia, mas no outro estava sabendo, por outras fontes, do que havia confessado. E eu falo agora como pastor dessa comunidade, dessa igreja. Nós deveríamos ter vergonha na cara. Quando Caim matou Abel, Deus chegou para Caim e perguntou o quê? Oi? Onde está teu irmão? Caim respondeu: por acaso eu sou guardador do meu irmão? E a resposta do evangelho é sim. Essa é a resposta do evangelho. Sim. Nós precisamos guardar uns aos outros. Nós precisamos cobrir uns aos outros. Não cobrir no pecado. Ok? Mas encorajando a transformação, a mudança, auxiliando, aconselhando uns aos outros mutuamente. É o que Tiago fala no capítulo 5. Eu encerro com esse texto. Definitivamente. Ele diz sobre nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros para então sermos curados. Olha como isso é curioso, porque em dado momento no Evangelho, é João quem fala, salvo engano, e quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados e purificados de toda injustiça. Qual é o efeito então do perdão diante de Deus? Cancelamento da dívida no Espírito. Mas Tiago está ampliando, falando de uma orientação horizontal, não mais vertical. Confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Onde é que dá? Onde é que se dá o efeito agora? Na alma. Porque tem vezes que a gente está curado no Espírito, pedimos perdão a Deus, nos arrependemos, mas permanecemos debaixo de condenação. Não conseguimos sair daquele lugar. A nossa mente nos leva de assalto, muitas vezes, à cena do crime, ao que fizemos, ao que erramos. E deixa eu te lembrar de uma coisa, meu irmão. Se você caiu e se arrependeu dos teus pecados, Deus diz: eu não me lembro mais. A voz que diz para você: ei, você não presta mesmo. Ei, olha o que você fez. Depois de você ter se arrependido, não é a voz de Deus. Essa voz de condenação, de culpa, é de Satanás. Aprenda a discernir a voz, para você não se tornar também escravo da culpa, da condenação. Errou, vai colher as consequências? Vai. Mas Deus te dá uma nova chance, um novo começo. E Ele te ajuda e Ele restaura a nossa dignidade sexual. Foi isso que Ele fez com aquela mulher adúltera, você não lembra? Ele fez isso com aquela mulher. Tinha 6 homens, os quais ela andava se relacionando, e nenhum deles era o dela. Jesus Cristo diz assim: nem eu te condeno, agora vai e não peques mais. Qual era o pecado? Pecado sexual. Mas a graça de Deus que a liberta, a graça de Deus que a perdoa, é a mesma graça que restaura a sua dignidade sexual. Dali em diante, eu duvido que ela foi caçar outro marido. Porque agora ela estava ocupada com uma coisa: eu preciso conhecer o meu Senhor, eu preciso falar dele por todo o canto da terra. E preste atenção, você homem, se ocupe. Preste atenção, você mulher, se ocupe. Muitas vezes o pecado toma vantagem do sigilo, mas outras vezes o pecado toma vantagem da ociosidade. Você chega do trabalho e não faz mais nada.
Sua vida é levantar para trabalhar e voltar para casa. Levantar para trabalhar e voltar para casa. Ei, construa conexões. Vá à igreja. Procure um pequeno grupo. Vai à academia. Preenche o teu tempo. Faça um estudo bíblico, um devocional. Vai à praia. Vai a um restaurante. Sigilo e ociosidade são dois prelúdios da queda. E muitas vezes a questão da gente é só hormonal, sabia? É só descarregar dopamina. E você pode fazer isso lutando, treinando. Você pode procurar uma academia, um personal para te treinar. Para te ajudar. Mas escute. É possível vencermos o pecado sexual. Cristo Jesus, irmãos, garantiu isso para nós. Ele nos empoderou. A graça de Deus não é só um remédio para pecados cometidos. A graça de Deus é um antídoto para a queda. Para evitar a queda. Olha como isso é precioso. Quando Deus nos concede graça para vencer nessa área, Ele não está dando simplesmente para você uma liberdade ou uma alforria. Vai lá, meu filho, peca, cai, rola na lama. Não. Ele está nos dando poder para vencer. Ele está nos dando condições de evitar a queda, porque a Bíblia fala: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ora, se Deus orienta a gente a ter cuidado para não cair, isso me mostra claramente que não é desejo de Deus que a gente ame o chão. Deus quer nos ensinar a evitar a queda. E é para isso que serve a graça de Deus. O contrário disso não é graça, é desgraça. O apóstolo Paulo diz: a graça para comigo não foi vã. O que a graça de Deus hoje é para você? Qual é o significado que ela tem na sua vida e na sua luta contra o pecado? Meditemos sobre estas coisas. Estes 3 pontos vão nos ajudar a viver uma vida triunfante sobre o pecado sexual. Arrependimento, um pacto com os olhos, prestação de contas. Deus nos abençoe na prática dessa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus.